Olá pessoal, você está gostando do nosso canal? Se está, então curta, compartilhe com os outros, com as outras, assine e não se esqueça de apertar, clicar no sininho aí, porque assim o canal vai em frente e contamos com você. Olá pessoal, uma alegria grande a gente poder estar de novo em mais um Caminhando, dessa vez com uma participação diferente, especial, o nosso querido irmão Darlan Oliveira, lá de Salvador, e a diretora do programa, Rejane Menezes. Então, com você, Rejane. Olá, pessoal, bom dia. Hoje o nosso programa ele vai tratar do tema que está sendo a atualidade no Brasil e, por incrível que pareça, também no mundo, que é o caso da garotinha que sofreu abuso sexual por parte do tio e teve que fazer um aborto porque a vida dela corria risco e uma criança de 10 anos não suportaria o organismo e todo um parecer médico. E aí a questão é exatamente essa, né? A questão é o fato da gente apoiar essa criança, apoiar essa atitude da interrupção da gravidez, torna a gente abortista, não é? Ou nos torna pessoas que apoiam a vida em toda a sua circunstância, em toda a sua plenitude, né? Nós temos uma criança pobre, uma criança negra, e uma criança que está dentro da maioria excluída da sociedade. Tá? Ela faz parte dos invisíveis da sociedade. Ela teria que ter todo o processo que ela sofreu, teria que ter sido sigiloso, ela não teria que ter tido a sua identidade revelada, muito menos onde ia ser o procedimento. No entanto, ela virou notícia internacional, né? Uma criança que entrou no hospital agarrada a bonequinhos de pano, né? Mostrando a sua infância, o seu grito pela permanência da sua infância, não é? E que estava apavorada com o que estava acontecendo com ela. Na verdade, ela sofria abuso há 4 anos, segundo o relato, e foi descoberta essa gravidez no início do mês, quando ela sentiu dores abdominais, foi ao médico e foi constatado que ela estava grávida. E então ela pediu para que interrompesse, porque ela estava simplesmente apavorada com a ideia. A avó apoiou, a justiça do Espírito Santo ordenou que fosse feito, embora é bom salientar que nesse caso não precisaria de um parecer legal, porque a lei brasileira, embora antiga, de 1940, ela assegura às vítimas de estupro a interrupção da gravidez, né? Então, no caso, se fosse uma criança de 10 anos, a única coisa que precisaria era que o responsável desse o consentimento, e foi o que aconteceu. Então, a gente hoje vai falar sobre isso, sobre uma criança que teve a sua infância roubada e que, de acordo com alguns órgãos da imprensa disseram, ela foi estuprada 2 vezes. Ela foi estuprada pelo tio e pela sociedade, por uma parte da igreja católica, não só católica, mas uma parte da igreja, temos evangélicos também, que foram para a porta do hospital para protestar e para chamá-la de assassina. Então, vamos conversar hoje sobre isso, sobre a situação dessa criança e sobre o comportamento da sociedade de uma maneira geral. Salve, salve, pessoal. Sempre bom estarmos aqui caminhando, né? Hoje a gente traz esse tema polêmico, essa situação que trouxe tanto alvoroço nas redes sociais, na TV, em diálogos entre as pessoas nas comunidades, né? A gente percebe que isso traz até uma discussão, um debate político e também religioso. E aí, para dar continuidade ao nosso bate-papo, né, a nossa roda de conversa, eu queria pedir ao Marcelo que ele falasse um pouco mais sobre qual palavra a gente pode tirar de toda essa situação. Eu acho, Darlan, que é muito difícil. Concordo inteiramente com
com todas as pessoas comovidas e indignadas, né, com toda essa situação de uma criança que o pai está na prisão, a mãe parece ausente, é a avó que é responsável por ela, e numa situação de pobreza, de tudo, e uma calamidade, uma catástrofe dessa. Então, evidentemente, que a pergunta fundamental é qual é o foco, para onde é que se dirige, qual é o centro da questão que toma a atenção, a palavra, a orientação da gente. É a moral? É um preceito? É uma regra? Ou é a vida da pessoa? E a situação do país em que isso acontece, e que, segundo as estatísticas, ontem a UOL publicou uma médica dizendo que no Brasil isso ocorre de crianças de 10 a 14 anos, a média de 5 por dia. Então, ou a gente luta contra esse conjunto de estrutura, essa situação, e vê quais são as causas, como é que a gente sai disso, né? Ou não adianta ficar regulando em cima de um fato ocorrido. Então, a primeira consideração é essa. E aí eu lembro o Evangelho de Jesus. Jesus diz: a lei foi feita para o ser humano, não o ser humano para a lei. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então, quando a gente vê a atitude de Jesus no Evangelho, a gente vê que ele nunca, jamais ficou numa lei abstrata. Ele estava diante de uma mulher adúltera. E ele se comportou como? Dizendo: ninguém te condenou, eu não vou condenar você. Vá em paz e mude de vida. Ele está diante de uma mulher samaritana que diz: tive 5 maridos. E ele disse: tá bem, vá, chame o homem com quem você mora, vamos conversar. E é sempre assim. Nunca, em nenhum momento do Evangelho, você viu uma atitude de condenação, de excomunhão. Então, acho que essa é a atitude de Jesus e a atitude que a gente tem de tomar. Rejane. Pois é, Marcelo, você falando aí, eu estava aqui exatamente refletindo isso, né? Eu acho que, independente, obviamente, as pessoas que não acreditam, que não têm fé, não consideram a Bíblia. Mas eu acho que, independente das pessoas como a gente, que temos fé e que acreditamos na Bíblia, ou não, a Bíblia está tudo lá, toda uma lição de comportamento, de vida, né? Eu acho que Jesus colocou todas as situações possíveis, né? Para se agir com humanidade, para se agir com misericórdia, para se agir com compaixão. Ele não escolheu, não deixou de curar o centurião de um romano, não, ele falou com a samaritana, ele não excluiu ninguém. Então, aí eu me pergunto, né? Eu fico me perguntando, que direito temos nós, seguidores, se somos seguidores dele, se temos o Evangelho como o nosso guia, né, de vida, como a gente pode julgar a atitude da família, da avó, do consentimento da avó, de uma criança de 10 anos que era abusada? Como a gente pode colocar isso como sendo um crime pior do que o que ela sofreu, né? Como a gente pode colocar esse aborto que essa criança se submeteu para tentar recuperar um pouco do que foi roubado dela na infância, como a gente pode colocar isso como um crime pior do que a fome, a miséria, do que as crianças nascidas que morrem por conta da miséria e da fome? Para mim, Rejane, o que é que mais grave nesse ponto, com relação a essa postura que você está falando, é que o que Jesus nos ensina na igreja é uma ética do diálogo. Quer dizer, significa a gente não pode se negar ao diálogo. E o diálogo ele tem em vista a seguinte questão:
se é uma situação complexa como essa, como é que eu vou me substituir ao médico que sabe as condições de vida e de saúde de uma criança de 10 anos grávida? Eu, como padre, dizer que ela tem que manter a gravidez até 9 meses ou não tem que manter? Quer dizer, então, a interdisciplinariedade, quer dizer, a colaboração de várias disciplinas, exigiria da gente, se quiser atuar nessa história, sem julgar de cima e pronto, e lavar as mãos, mas realmente inserir-se, teria que se conversar com médico, com psicóloga ou psicólogo, educador, família. A ética cristã é uma ética situacional. O mandamento de Deus diz não matar. A igreja sempre entendeu que em legítima defesa se pode matar. Eu espero jamais aceitar legítima defesa para mim. O general Rondon, que trabalhou com índios na época de querer conquistar aquelas tribos consideradas selvagens no começo do século XX, mas ele tinha como lema morrer se for preciso, matar nunca. E era um general, era um militar. Então, você imagina um cristão. Mas, em termos éticos, nós estamos de acordo com os cristãos luteranos que fizeram um complô para matar o Hitler. Porque eles diziam matar Hitler vai impedir morrer 6 milhões de pessoas que estão em campos de concentração. Então, eu tenho que ter juízo e perguntar o que é melhor e escolher o mal menor. Então, a ética cristã não é uma ética abstrata, de normas no céu. Ela se dá na terra, no meio dos conflitos, e muitas vezes a gente tem que compreender que as coisas são contraditórias. Darlan. Muito bem, Marcelo. E aí a gente vem trazendo essa discussão, tentando não refletir só de forma religiosa, né? Porque a gente acaba caindo em alguns espaços que muitas vezes a religião não vai poder responder. Mas, desculpa, Darlan, interromper. Eu acho que como você está falando, religião dogmática. isso, sobretudo. Uma Acho que o religião grande problema é o dogmatismo. não é, porque é uma religião que não tem muita gente religioso e é um religioso ligado à vida, ligado à Sim, sensibilidade, sim, ligado ao sim. amor. Ninguém. Quando você pensa no candomblé, o candomblé as pessoas são extremamente religiosas, acordam de manhã até à noite vivendo o sagrado, mas respeitam a diversidade sexual, não fazem leis morais acima da vida. E acho que nas igrejas cristãs a gente é chamado por Jesus a isso. Mas eu não queria interromper você, era só para a gente completar, para ir conversando, uma conversa que um completa um pouco o que o outro vai dizendo, não é para corrigir. Claro, claro. Essa fala minha era para introduzir um trecho, né, um pequeno trecho da exortação apostólica, que em português é a alegria do amor. E o Papa Francisco diz: quero reiterar que nem todas as discussões doutrinais, morais ou pastorais devem ser resolvidas através de intervenções magisteriais. Naturalmente, na Igreja, é necessária uma unidade de doutrina e praxis, mas isso não impede que exista maneiras diferentes de interpretar alguns aspectos da doutrina ou algumas consequências que decorrem dela. Eu acho interessante porque o Papa Francisco ele sempre traz uma visão, uma versão mais real da situação. Eu acho que nesse contexto, né, dessa situação de aborto que
ocorreu, infelizmente, nesses tempos, levando em consideração ainda os tempos tão difíceis que a gente está vivendo. Acho que o Papa Francisco traz essa palavra como um norte, né? Como uma forma de apontar o caminho, não necessariamente para uma resolução, mas para uma reflexão mais de pé no chão. Você concordaria com isso, Marcelo? Concordo e vou dizer a você mais uma coisa. Por causa disso, por ter escrito esta carta que você leu, uma exaltação depois do Sínodo dos Bispos sobre a família, é uma exaltação que se chama, como você falou, a alegria do amor, o Papa foi taxado de herege. Herege quer dizer que está prejudicando a Igreja, que está com a doutrina errada. E ele não foi taxado de herege por alguém que não é católico. Ele foi taxado de herege pelo arcebispo de Nova York, o cardeal Dolan, pelo ex-núncio apostólico nos Estados Unidos, Viganò, pelo cardeal que foi ele mesmo presidente da Congregação Doutrina da Fé do Papa Francisco, Müller, e outros, um grupo de cardeais e de bispos que assinaram uma carta dizendo que o Papa estava errado e o Papa era herege. E aí você veja o seguinte, hoje, bispos, pastores, padres, que tomam uma posição fundamentalista e numa linha de uma moral que vai contra a vida, eles dizendo que estão defendendo a vida. Eles também não estão formando, junto a esses que vão numa direção oposta ao Papa Francisco, de certa forma não estão também, mesmo sem dizer a palavra, dizendo que o Papa é herege, um padre que numa paróquia ameaça de excomunhão pessoas que ele acha que estão defendendo o aborto. O que é que ele está fazendo? Ele está assinando embaixo da carta daqueles 3 cardeais e bispos que chamaram o Papa de herege. E o que é que a gente pode dizer neste programa aqui agora, Darlan? Primeiro, ninguém de sã consciência é a favor de aborto. Eu não conheço ninguém abortista, assim, por princípio. Eu acho que tem que abortar, que é bom abortar, que as mulheres devem abortar. Ninguém. O que está se discutindo é a vida de pessoas. Então, por exemplo, as mulheres o grupo de mulheres católicas pela vida que defendem a descriminalização do aborto. O que é que elas estão defendendo? Elas estão dizendo que tem muitas mulheres pobres, adolescentes, desprotegidas, que fazem aborto em clínicas clandestinas, abortos perigosos, que ou as prejudicam para o resto da vida em termos de saúde ou matam. Então, eles estão dizendo, gente, se a gente tirar o aborto como crime de lei e a gente tratar de educar, a gente vai conseguir evitar essas mortes, vai salvar a vida, a dignidade das pessoas. E a gente continua pregando e falando contra o aborto, mas não de uma forma fanática, fundamentalista e dogmática. Rejane. Você estava aí falando, Marcelo, e eu estava lembrando que em uma das matérias que eu li, falava exatamente na questão da prevenção no sentido de educação sexual nas escolas. Porque uma das coisas que foram colocadas de domingo para cá é que as crianças nem sempre elas sabem que estão sendo abusadas, nem sempre elas sabem que aquilo é ruim, que aquilo vai prejudicá-la, porque está sendo feito por alguém muito próximo, um tio, às vezes até o pai, o avô, coisas terríveis da gente imaginar. Mas a defesa dessa educação nas escolas, desde criancinha, desde muito pequena, e essa educação foi totalmente proibida nas escolas do Brasil, pelo menos nas públicas, mas essa coisa, qual a maneira de prevenir? O adulto, a prevenção, existem os contraceptivos. São outras histórias que a igreja, inclusive, condena, mas
O que eu gostaria de colocar não é isso. Eu gostaria de colocar no caso da criança. Ela ter o direito de ser informada desde pequena para identificar os sinais quando ela começa a ser abusada e ela ter na sua escola, se ela não tem na família um ambiente seguro para fazer a denúncia, que ela tenha nas escolas, nas creches, onde elas frequentam, que elas tenham essa segurança de poder denunciar e de poder ser atendida. E aí o Estado teria que dar o apoio necessário a essa criança para que ela possa fazer a denúncia e ser amparada. Entende? Dúvida nenhuma, acho que é muito importante isso. E a questão aí ética, e até como diz Darlan, religiosa, é a gente assegurar uma sociedade, uma comunidade de apoio que possa ajudar nessa educação para a vida. Gente, nós estamos chegando no final do nosso programa, né? Mas queria deixar com vocês esse apelo. Vamos juntos, de mãos dadas, defender os inocentes, as inocentes. Vamos juntos ser capazes de superar os fanatismos, os dogmatismos e viver a palavra de Jesus no Evangelho. Eu vim para que todos tenham vida, e vida de verdade, vida de qualidade, vida em abundância. Muito obrigado. Uma boa continuidade da semana para vocês. Obrigado, Darlan. Obrigado, Rejane. Vamos continuar caminhando. Pois é, Marcelo, Beijo, meu povo. eu queria só encerrar lendo uma outra citação de uma exortação do Papa, Alegrem e exultem, onde ele diz, o Papa Francisco, onde ele diz, a defesa do inocente nasciturno deve ser clara, firme e apaixonada, mas igualmente sagrada é a vida dos que já nasceram e se debatem na miséria, no abandono e na exclusão. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso, tem que pensar, sobretudo e acima de tudo, na vida que existe e que está agonizando. Um abraço para todos. Um abraço, meu povo. Beijo no coração e a gente segue caminhando.